Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhores, 3 notícias que eu quero dar para vocês aqui. Uma notícia é que testemunhas disseram que a deputada federal e pastora Flor de Lis oferecia as filhas afetivas a pastores estrangeiros. E ainda tem mais. O marido dela, o que foi morto, que foi assassinado, segundo o Ministério Público, a mando da pastora, da mulher dele, tinha caso com a filha também. E atenção, gente, o COAF identificou também movimentações bancárias atípicas da ex-mulher de Frederic Wassef, o braço direito de Bolsonaro. E ainda vamos falar sobre o que aconteceu com o Luiz Nassif, o jornalista Luiz Nassif, que foi obrigado a retirar matérias do jornal GGN sobre o Banco BTG Pactual. Então, antes dessas notícias, por favor, se inscrevam no canal, esmaga no like. Esse é o Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Olha, gente, o jornal O Globo diz que o líder do governo de Bolsonaro, Ricardo Barros, recebeu cerca de 5 milhões em propina de uma empresa chamada Queiroz Galvão, de uma empreiteira, a Queiroz Galvão. Só para alertar, o Ricardo Barros é super amigo do Michel Temer, que passou a ser um conselheiro especial do Jair Bolsonaro. Então, as coisas interligadas aí. Ricardo Barros, líder do governo, recebe propina, Michel Temer enfiado nisso. Então, gente, nunca se viu tanta bandalheira só. Olha, o COAF, no tempo que existia, não é, que era o controle sobre o financeiro, movimentação financeira, viu que havia uma movimentação atípica na conta da ex-mulher do Wassef, Frederic Wassef, que era o seguinte: ela tinha um ganho de R$75 mil mensais. Só que ela fez uma movimentação bancária de quase 34 milhões, 33 milhões 900 e poucos mil reais. Isso foi, em 6 meses ela movimentou essa dinheirama toda, mais de 33 milhões de reais. De agosto de 2017, ela movimentou, aliás, 16 milhões só foi por um crédito que ela recebeu. Lembrando que a Global Web, que é administrada por ela, pela enteada do Frederic Wassef, aumentaram significativamente os ganhos no governo Bolsonaro. Lembrando que o Wassef foi cofundador dessa empresa. Ele saiu, mas continua recebendo grana da empresa da ex-mulher. A empresa da ex-mulher mantém um contrato com o governo Bolsonaro, recebe milhões e passa para o advogado de Bolsonaro. Simples assim, que começa a sustentar o Queiroz e Companhia Limitada para calar a boca de todo mundo. É muita sujeira debaixo desse negócio aí, gente. Olha, agora sobre o caso da Flor de Lis. Gente, a Flor de Lis, que está sendo acusada de ser mandante do assassinato do próprio marido, o pastor Anderson, conhecidíssimo no mundo evangélico, que também era político, ela deputada federal, ela foi acusada de ser mandante do assassinato e que ainda antes desse crime, ela já tentou matar, havia uma tentativa de matar o pastor. Lembrando que o pastor havia sido uma espécie de filho dela, que depois ela teve um caso. Aliás, elas tinham muitos filhos, né, adolescentes, contratavam adolescentes. Aliás, quando eu digo contratar, eu digo pegavam adolescentes para ser seus filhos. Era muita bondade, né? E aí agora a gente sabe que, segundo testemunhas falou para o Ministério Público, a Flor de Lis, ela oferecia essas filhas afetivas, para pastores estrangeiros. Os pastores iam visitar, saíam lá da Europa, dos Estados Unidos, iam visitar aqui o Brasil e a mulher oferecia as filhas dela. A testemunha também conta que o pastor Anderson mantinha relação sexual com uma das filhas afetivas. E isso era anuência da Flor de Lis. Ela deixava acontecer, deixava acontecer o negócio lá com a filha. Parece que existia um envolvimento com os filhos. É uma bandalheira só. Sabe aquela turma que parece que é muito consagrada, que gosta de acusar os outros, que pecado para eles é dos outros, né? O pecado do homossexualismo é maior do que a putaria que rolava dentro da casa deles. Mas é assim, as pessoas apontam, um dia chega, a casa cai e tudo se acaba. Gente, então essa testemunha fala que o pastor mantinha relações sexuais e que essa relação com a filha afetiva era permitida pela Flor de Lis.
e de que, além de oferecer as filhas para pastores, ela dava ainda a filha para o Anderson. Enfim, havia até o envolvimento dela com outros, né, segundo testemunha lá, com os próprios jovens. Gente, agora uma coisa. Proibir piorou para o Banco BTG Pactual. A gente sabe do caso do Luiz Nassif, que tem o jornal GGN, que é um site, GGN Notícias, que é o seguinte: o banco de André Esteves entrou na justiça e obteve uma censura prévia contra o jornalista, contra o site, para que não divulgasse todas as relações que havia entre o banco BTG Pactual e aquela compra de uma carta de crédito. Uma carta de crédito que valia 3 bilhões de reais, que o banco, que foi fundado por Paulo Guedes, não é, comprou por 370 milhões. Vou resumir, é o seguinte: a carta de crédito vale 3 bilhões. O banco BTG Pactual, com certeza, com a intermediação de Paulo Guedes, compra aquilo por 370 milhões. Uma coisa que vale 3 bilhões, você compra por 370 milhões. É ou não é um grande lucro? E nós sabemos que o Paulo Guedes é fundador do banco, é um dos fundadores do banco BTG Pactual e é um dos fundadores também daquele Instituto Milênio, que faz essas questões de bolsa de valores, essas projeções todas econômicas. Aí, o juiz lá do Rio de Janeiro, deixa eu ler o nome do juiz aqui, o juiz, não estou encontrando o nome dele aqui, enfim, vou já falar para vocês aqui, tá, gente? Então, eles proibiram a GGN teve que tirar do ar essa matéria sobre o banco do André Esteves, e aí só que, ao invés de abafar o caso, foi o assunto mais comentado no Twitter. Após ataque ao juiz Leonardo GF Chaves, que ordenou que o GGN retirasse reportagem sobre o Banco BTG Pactual. Foi um cala-boca, foi uma censura. Gente, é o seguinte, nós sabemos que existem jornais, notícias, você dá notícia. Se você se sente lesado, se foi uma mentira, você recorre à justiça. Mas aí, não é fazer essa interferência antes, é uma sacanagem geral. E esse assunto ficou famosíssimo e foi para os Trend Tops do Twitter, o mais comentado. Aliás, o Lindenberg Farias disse o seguinte, abro aspas para ele: minha solidariedade a Luiz Nassif e a equipe do jornal GGN foram censurados por um juiz a pedido do banco BTG Pactual e pela publicação de uma reportagem sobre esses créditos. A gente sabe que o Paulo Guedes está no governo não é porque ele é um homem competente, ele é um incompetente de primeira. Ele está no governo porque trouxe os banqueiros para apoiar o Bolsonaro. Paulo Guedes é banqueiro, tanto é que ele sempre foi envolvido nessa questão econômica, de banco, de financiamentos, carta de crédito, etc, etc, etc. E só a empresa do Paulo Guedes lucrou cerca de 270 milhões no governo Bolsonaro no primeiro semestre. Agora nós estamos aqui perguntando o seguinte: o Paulo Guedes, que está envolvido nessa maracutaia aí, qual é a anuência do Bolsonaro nisso? Bolsonaro levou alguma grana com isso? Porque aí a gente vê o líder do governo do Bolsonaro enfiado em corrupção, a família Bolsonaro em corrupção, o advogado de Bolsonaro em corrupção, os filhos do Bolsonaro em corrupção, a esposa do Bolsonaro, corrupção. Só o Bolsonaro se salva? A mulher dele recebe repasses do Queiroz, o advogado dele recebe milhões do governo através da empresa da esposa. Enfim, só o Bolsonaro se salva? Tá todo mundo pilantra, só o Bolsonaro é bonzinho, é honestozinho. Olha, gente, eu lembro dos bolsonaristas quando acusavam a família do Lula, o Lula dizendo assim: poxa, o fulano roubou, o outro fulano roubou, o Palocci roubou, o fulano tal, tal. Mas só o Lula é honesto nisso tudo? Agora eu pergunto aos bolsonaristas o seguinte: vocês não se mancam agora não? Vocês não se tocam nisso não? Será que é preciso mesmo que vá ali e ver? Se vocês verem o Bolsonaro roubando, ainda vão dizer que é montagem? A sacanagem geral. A gente volta à tarde
com Critica Brasil News. Hoje, gente, vai ter uma entrevista especial. Hoje eu vou entrevistar o candidato a prefeito de São Paulo, Gilmar Tato, que vai estar junto com a gente, comigo, Joaquim de Carvalho, hoje à noite, a partir das 21h45. Então hoje, Gilmar Tato do PT, candidato a prefeito de São Paulo, estará no Critica Brasil, sendo questionado por mim e por Joaquim de Carvalho. Grande abraço, espero vocês à tarde e também à noite, às 21h45. Beijo, se inscreva no canal, participe. Critica Brasil, falando a verdade, doa em quem doer. Tchau, pessoal.